Boa noite, Raquel. Boa noite, Fernanda. Tudo Como bem? vai? Está conseguindo me ver? Ou Não, estou cortado? tá cortada. E você tá me vendo? Opa, vamos melhorar aqui. Vamos ajustar então aqui para que a gente possa começar. Você tá me vendo bem? Tá. Estou só arrumando meu tripé aqui. Pronto, acho que agora melhorou, né? Melhorou. Agora tá ótimo. É, é tudo a questão de ajeitar. Eu tenho um tripé de mesa e Aham. aí às vezes tem que ajustar aqui com alguns livrinhos O embaixo. meu igualzinho. De vez em quando dá uma escapada Eu, aqui, mas tá é, meio deveriam vender com os pés para ajustar, né? Mas eles não vendem. verdade. E você, Verdade. como está? Tô bem, graças a Deus. E você, como está? Corrido. Que bom, que bom. Graças A nossa vida é a Deus. assim. É, tá Nossa vida bem, é assim. muita coisa, muita coisa. A gente que tem trabalho, dois trabalhos, né? A gente É. fica praticamente o dia só em trabalho mesmo. A gente pensa em trabalho o dia O inteiro. tempo todo. É, Até bem, quando tá passeando, pensa, né? Eu tenho acompanhado, né? O quanto que você tem prestigiado as empreendedoras. Muito interessante, muito legal. E você fica assim, antenado o tempo inteiro, né? Vendo a fico, oportunidade ali para viabilizar para todas elas, né? fico sim. Eu vou esperar mais um pouquinho alguém mais entrar para a gente já começar no nosso tema, né? Sobre Ótimo. saúde mental. Creio que você tem muita coisa para passar para a gente. Sim. Se você quiser dando uma explicação sobre você, Uhum. mais para institucional, seria bom que eu já deixo gravado já para que a gente possa deixar marcado no início. Legal. Então, eu tenho formação em psicologia, licenciatura, pós-graduada em psicologia positiva, neuropsicologia e formação em psicanálise clínica, né? Porque a psicanálise é a base da psicologia, mas com todo o método desenvolvido por Freud, que é a Sim, sondagem pelo inconsciente, né? Por que que a pessoa pensa e como ela interpreta as vivências dela. sim, Então, isso me sempre me atraiu demais, né? Então, associado a isso, nós usamos também outras abordagens, né? Como a psicologia positiva, a neurociência, porque tudo é um fenômeno, um fenômeno. fenômeno, né, do inconsciente através da psicanálise, mas nós temos também a comprovação através da neurociência. Qual é o mecanismo neurológico quando a gente fica ansioso, com medo e tudo mais? E são emoções que estão na nossa vivência no cotidiano, o tempo inteiro nós sentimos emoções, né? Exatamente. E como que a gente lida com elas. Aí que a gente precisa, então, trabalhar nossa saúde emocional. Porque você, como mulher empreendedora, né, tem várias facetas aí. Né? Funcionária, empreendedora, é mãe, é mulher, é amiga. Então, como lidar com tudo isso, as questões do dia a dia, as funções, se a gente não tiver nossas emoções equilibradas, entendendo o que a gente sente, como a gente vai lidar com isso, né? Então, Exatamente. E é onde acho que muita gente, depois da pandemia, né, Raquel, acho que aumentou muito a crise de ansiedade e transtorno de ansiedade, principalmente nas mulheres, pelas obrigações que hoje as mulheres carregam nas costas. sim, exatamente. É a exigência interna, né, que cada uma de nós tivemos uma educação, as nossas experiências, então tem a personalidade de cada uma, como cada uma lida com aquilo, né? Então já tem as exigências internas e tem as exigências externas, que é a sociedade, o papel da mãe, o papel da funcionária, o papel da empreendedora, os papéis que essa mulher tem que assumir. Então é uma carga muito alta, né? E também quando você tem que
se aperfeiçoar dentro, né? Como eu tenho acompanhado, né, as suas orientações aí, e eu vejo, olha, se você tem medo, né, de fazer o seu vídeo, mas você tem que apresentar. Então, a gente precisa enfrentar, né, o que O medo. o medo e o nosso empreendedorismo está nos impulsionando, mas tem essas travas emocionais. É muito E essas importante. travas, você pode ser possível que venha de algum trauma, Raquel? Essa trava da pessoa falar em público, da pessoa ter vergonha, principalmente a mulher, que às vezes ela sofre agressões verbais, sofre dentro de casa aquela baixa estima de um parceiro, ou de repente, mas porque você sabe que tem algumas mulheres que diminuem as outras, ainda nós temos isso. E então a outra acaba se sentindo inferior, ainda mais quando se trata de algum relacionamento que ela foi traída, foi largada por uma outra, de repente, que o homem hoje em dia ele acaba indo pelo prático para ele, né? Então, às vezes a mulher se acaba deixando inferiorizar por questões mesmo sociais. Exatamente. O mundo ele é machista, né? Então a mulher ela já vem de uma educação, né? Os nossos antepassados, a educação é que a mulher tinha que se enquadrar nesse perfil. Então, sem dúvida nenhuma, os traumas começam desde a fase da infância. O que ela ouvia, onde ela foi reprimida, né? Então ela já cresce com alguns sentimentos que eu não posso isso, eu não sei aquilo, e ela tem dificuldade justamente na sociedade, né? Porque se essa mulher se impõe, ela é rebelde, né? Então toda a história levou para este lado. E aí, então, ao longo da vida dela, ela vai sendo rechaçada com isso, ela vai tendo vergonha. Aí, essa educação sempre foi de estar dentro de um padrão que a sociedade exige. Então, a mulher, ela condena a si mesma, né? Então, essa baixa autoestima vai fazendo com que a mente, naturalmente, existe uma comparação. Então, ela olha outra e já se sente, talvez, inferiorizada. Né? Então, são padrões que ela pode estar carregando de trauma, de vivências e da própria sociedade, né? Sem falar, como você mencionou, em relações abusivas, né? Da qual ela teve também experiências, da qual ela foi reduzida. Então, tudo isso vai trazendo sequelas emocionais que ela Sim. precisa se libertar. Você acha que essa libertação, não sei se, ao meu ver, eu tenho hoje 46 anos, Raquel. Nossa, tá linda! Ai, obrigada. É o formal. Que bom que hoje É a o gente tem formal. muitas formas, né, de melhorar tudo isso. E eu não, assim, eu vou falar um pouco o que eu vejo. Eu sempre fui muito independente, Raquel. Desde os meus 15 anos, eu sempre fui para a luta e nunca dependi muito dos meus pais, né? Saí cedo de casa. Mas o que eu percebo que as mulheres acima de 40 anos, as famosas 40 a mais, neste momento que elas estão se libertando desses padrões abusivos que você falou. Porque até os 40, lógico que hoje nós temos todo o modernismo que vem essa molecada agora jovem, né? Eles estão com... A criação acho que é mais liberdade, não a criação que eu tive, a mesma que a sua também, que era dentro de alguns padrões, limites, até de vestimentas, né? E agora eu acho que a mulher acordou. Ela está acordando, ela está tirando as limitações impostas pela sociedade antiga e está vivendo mais independente, vivendo mais em liberdade com decisões próprias dela. Então, as decisões do parceiro ou decisões impostas pela família, ou até pelo filho, porque muita mulher deixa de viver porque vive um relacionamento com os filhos. Então, isso é muito triste, porque passa-se a vida e a mulher se dedica totalmente à família, que eu acho que não é errado, mas acho que a mulher tem que pensar assim nela em primeiro lugar. E eu falo que filho a gente cria e cria para o mundo.
mundo, não é embaixo da nossa asa, né? Eu sei por mim porque eu saí cedo da casa dos meus pais. Então, as minhas filhas, eu tento criar para elas ir para o mundo, porque eu sei que um dia elas vão me largar e eu vou ficar sozinha. E aí eu vou olhar para trás e eu vou dizer, o que que eu fiz da minha vida? Então, hoje eu sempre pensei muito nisso, da minha liberdade, da minha pessoa. Eu sempre falo que filho não segura casamento. E as minhas vontades sempre estiveram em prioridade. Então, para chegar até aqui hoje, eu tive que bater de frente com muita gente da minha família. Mas eu tô aqui, entendeu? Graças a Deus, de cabeça erguida, não preciso nada de ninguém. E é isso que eu tento passar um pouco para as mulheres, entendeu, Raquel? Esse medo de sair do casulo. Sim. É muito difícil, né? Tem que ter coragem, né? Nem todos, como nós estávamos falando aqui no início, a personalidade de cada uma foi moldada de acordo com as suas vivências, a sua educação, né? E nem todas conseguiram romper isso no momento da coragem. Você saiu muito jovem, é um momento em que está acontecendo muitas mudanças no organismo, então você aproveitou aquele impulso, né? Aquele rebento de Eu hormônios. aproveitei, sabe o que foi, Raquel? Eu tinha 22 anos, eu namorava, aí eu pensei, eu quero sair de casa. Eu quero sair de casa, eu tava naquela loucura de sair de casa, eu não queria mais ficar embaixo da asa do meu pai nem da minha mãe, eu já trabalhava, eu já namorava há 3 anos, já que eu fiz? Eu engravidei. Mas eu engravidei de propósito, Raquel, porque eu queria sair dali, eu queria viver a minha vida, né? E fiquei quase 14 anos casada. Mas aí eu parece que eu saí de um, de um castelo e fui viver num outro que era uma prisão, porque o meu ex, ele assim, é uma ótima pessoa, porém, policial militar. Policial militar tem os seus padrões, né? Eles são muito manipuláveis, eles são tóxicos. Então, se você não tem pé no chão e não tem um mental bom, você vive daquilo por anos. Então, quando eu vi que eu estava indo para um caminho tóxico, um caminho que eu já não estava gostando, e aí eu falei assim, não, eu não quero essa vida para mim. E cansei, virei as costas, pedi o divórcio, saí. Não foi um divórcio fácil, Raquel, porque ele não quis dar a separação de imediato, mas eu consegui, né, sair desse relacionamento. Então, assim, eu sempre falo, não é por minha filha que eu acabei ficando, eu não estava feliz mais, né? E isso que a mulher hoje tem que dosar. Sim, porque o que acontece? É muito natural, né? Os filhos repetem padrões dos pais, né? Sim, Isso é inconsciente, é por repetição. Então, é muito importante a mulher ter esta consciência, porque ela não pode proteger essa criança do mundo. Então, a exatamente. sua fala é muito importante quando você diz que cria filhos para o mundo. Essa é a E função do pai e da mulheres mãe. fortes, porque Isso. eu falo para elas assim, Raquel, eu não tô aqui para ser exemplo a ninguém, né? A gente tem nossos erros, Sempre. mas eu mostro para elas que não dependam de ninguém. Sim, Estudem, vão atrás dos seus objetivos, do seu foco, não dependo de ninguém. Se um dia arrumar um bom casamento, ótimo, vou ficar muito feliz, mas não seja manipulável pelo parceiro e faça o que você achar melhor para sua vida. E eu acho que o parceiro, acho que isso é um casamento, a soma, não invadir a privacidade do outro, né? E limitar o que você pode ou não fazer na sua vida. exato. É justamente isso, né? Você, como muitas, né, casaram-se para se libertar de uma educação é, rígida, mas para entrar num casamento também onde você não tinha liberdade de expressão, de ser você. Sim, Então, é sobre isso, né? Nós sabemos que a mulher, ela tem sentimento, ela tem voz, ela tem fala e ela tem cérebro também. sim, Ela pode e deve fazer as suas escolhas, né? E ela não precisa, é assim, aquela educação, né? A gente gosta muito de ouvir
né? Aquelas músicas românticas, né? A metade da laranja é muito Sim. bonito, mas na música, isso não pode ser na vida real. Ninguém é Não. metade. Nós somos inteiras e a gente Inteiras. precisa entender isso, né? Você E falou usar. tudo. E Eu gostei dessa usar. frase, hein? A metade Nós somos. da laranja não existe. Nós somos a Não. laranja inteira. Exato. Então, uma relação, ela tem que ser para somar, para compartilhar, para um crescer com o outro e os dois andarem juntos, sonharem juntos e aplaudir o sucesso do outro, né? Aí a gente fala assim, nossa, isso seria lindo, é um mundo de fantasia. Não, é o mundo daquela mulher que hoje tem muita informação, tem muita ajuda, olha, lives como essa, sabe? A mulher entender que ela não está mais sozinha. Temos informação, temos a liberdade de expressão e temos tudo que nós quisermos ter. Então, nós só precisamos nos posicionarmos primeiramente aqui dentro, né? Exatamente. Tratar esses conceitos maltratados na nossa educação, nos nossos traumas. Todo mundo passou por situações difíceis. Você passou, e tantas outras, até por situações realmente deprimentes. A gente entende a dor e nós estamos aqui para apoiar. Existe cura para a sua dor e existe uma vida muito melhor quando você acredita e anda junto. A gente está aqui para dar esse apoio, para mostrar que tem um caminho e ela tem que acreditar nisso, né? E essa força vai brotar de dentro dela e ela vai conquistar tudo que ela pode e tem todo o direito, né? Você é muito procurada para esses casos, Raquel? Fernanda, muito. Aquela baixa autoestima, né? Que vem, principalmente eu falo que antes da baixa autoestima, nós temos que ver o amor próprio, que isso é muito mais profundo. Então, falando, né, entrando justamente neste conceito aí da educação, né, nós não fomos educadas para nos amarmos, nos respeitarmos, porque antes de ter o respeito e o amor do outro, eu preciso entender que eu sou alguém e esse alguém tem que ser respeitado e eu preciso me respeitar, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, ensinar esta mulher. E falar, e tem muitas situações também, a mulher tem que aprender a falar não. Sim, principalmente por quê? Porque ela vai se diminuindo, porque se ela falar não, ela vai ser represada por isso, ela vai ser criticada, ela vai ser ressarcida, ela vai ser isolada. Então ela fala sim, querendo dizer não. Ela tem um desejo de alguma coisa, mas ela deseja aquilo que outro permite que ela deseja. Sim. Então, isso é muito doloroso, é uma ferida que está lá dentro e muitas vezes ela está sangrando e ninguém está vendo, mas ela sabe. Ela sabe onde está sangrando. Então, nós estamos aqui para falar abertamente sobre isso. Essa mulher não é sinônimo de fraqueza pedir ajuda, muito pelo contrário. É o que eu sempre falo, né? Esse conceito, eu vou buscar ajuda no psicólogo, ou no psicanalista, ou no psicoterapeuta. Vão achar que eu sou doente. Gente, todos nós precisamos cuidar da saúde antes de adoecer. Exatamente. Então, eu vou ficar louca, maluca, surtada, para depois cuidar disso? Não. É o antigo paradigma, né? Você vai procurar um consultor, uma consultoria, e as pessoas, não, ela tá louca, vai passar uma tarja preta e não, já é chamada de louca. Exato. E acaba levando um título. E é uma fala muito prejudicial, é uma fala que já diminui, né? Ficou tão popularizado isso, né? É uma louca. Mas tô brincando, é louquinha. Gente, isso é muito sério, os rótulos que ao longo da história a mulher foi carregando e ainda carrega até hoje, né? Então, qualquer coisa, a mulher tá sobrecarregada, ela vai falar alguma coisa, o companheiro muitas vezes, né, não é o parceiro que ela merece. Então ele fala, pronto, já tá surtando, tá louca? Exatamente. Então, a falta de respeito. Então essa mulher tá sempre ouvindo isso, e isso vai criando um abismo. Ela, né? Acaba ela mesma se automutilando.
Exatamente, um abismo dentro dela e ela não sabe muitas vezes como sair disso. E aí, respondendo aquela É pergunta aquilo inicial. que a gente está falando. Ela não sabe falar não, porque quando ela aprende a falar não, ela vê que tudo vai mudar na vida, né? Sim. Porque tem muitos parceiros também que não estimulam, não ajudam a pessoa, às vezes tem um sonho, né? Vamos supor, de empreendedorismo, de abrir um negócio, e às vezes a pessoa, ele não está ali como parceiro, olha, vou te ajudar, vou pegar na sua mão e nós vamos juntos. Não, de vez ele apoiar, ele, não vai dar certo, você não dá para isso, você é inferior à sua concorrente, e aí a pessoa acaba desistindo do seu sonho por conta de uma palavra, de uma pessoa que falou algo que não foi legal. É a mesma coisa uma roupa. Às vezes a pessoa comprou uma roupa tão legal que para ela ficou feliz, mas na hora que ela vestiu, veio uma pessoa e destruiu totalmente a imagem dela. Exatamente. Então, o que acontece? Ela vai calando a voz dela. Como que alguém fora de mim pode dizer sobre mim? Quem tem que saber mais sobre mim sou eu, né? Então a mulher ela vai se encolhendo para caber neste mundo. Sim, para caber no mundo dos outros, né? Exatamente. Para caber no mundo dos outros, como se ela não tivesse voz, vontade, direito. Então, quando ela entende que ela tem uma voz, ela pode dizer não com a mesma naturalidade do sim, que é uma resposta. Então, ela vai se posicionando, né? Mas esse é um caminho que ela precisa fazer, o caminho da volta, né? Sim. Ela voltar para ela, porque tudo leva a gente para o outro, né? Então, o companheiro diminui, ela quer o quê? Um apoio. Quando ela divide com o companheiro, eu vou fazer isso, ela está pedindo, olha, você me apoia, né? Eu preciso do apoio, é tudo que eu preciso para ir. Aí ele vem, né? E te coloca lá. Então, mas tem amigos também assim. Tem amizades também assim, que você às vezes, eu vou falar por mim, eu sou solteira hoje, mas às vezes eu deixo de comentar as minhas coisas, minhas situações pessoais ou profissionais com pessoas até próximas, porque eu sei que não vai ser uma palavra boa. Às vezes a pessoa é tão já negativa que ela não vai te ajudar. Então, às vezes eu prefiro ficar sem esse conselho e eu mesmo resolver da minha forma. Inteligente, né? Você tem a percepção. Aquela pessoa não vai me agregar, então eu não vou compartilhar com ela algo que é precioso para mim. É o meu sonho, é o meu desejo, é o meu sentimento. E aí, o que acontece? A mulher que tem, né, falta de amor próprio, baixa autoestima, ela sempre precisa do apoio de alguém. É onde ela erra, ela entra nessas frias. Ela vai confiar, às vezes, em quem está do lado. Poxa, mas é meu parceiro, é minha amiga, é minha irmã. E ela se abre e sem se dar conta que sempre ela recebe de volta não um apoio, mas sempre algo que põe ela para baixo. Então, exatamente. É aí que ela precisa acordar e falar, pera um pouquinho, sabe? Quem tem que confiar em mim, acreditar em mim, sou eu. Exatamente. Né? Então, eu preciso buscar ajuda para que eu me enxergue, porque isso só vai acontecer se eu não desistir do meu sonho, se eu fazer o que eu preciso fazer. Né? Então, se eu ouço alguém que me põe para baixo, infelizmente, né? A gente não tem controle sobre o outro, mas a gente percebe que a maioria das mulheres, elas esperam sempre algo do outro, o reconhecimento, o amor, o afeto, o elogio, e a gente precisa acordar, porque a força que você precisa está dentro de você. Antigamente, Raquel, lá na nossa época, você deve se lembrar que eu sempre fui um pouco mais sozinha mesmo, eu sempre vivi meio solitária, né? Nunca fui muito de amizades. Minha casa era rodeada de pessoas, mas eu nunca fui tão sociável como eu sou hoje. E eu me vivia no mundo do meu diário. Eu aprendi a conversar com o diário. Então, por isso que para mim hoje é mais tranquilo, porque assim, eu não preciso do outro para pedir um conselho. Eu não preciso, de repente, de uma pessoa para ir lá, olha, eu estou bonita. Não.
Eu vou me olhar no espelho, coloco várias roupas, mas uma hora eu vou acertar. Então, eu não preciso, assim, hoje eu falo, eu não preciso da opinião de ninguém. A única opinião às vezes, é da minha filha, né? Mas, fora isso, é eu com eu mesmo. Perfeito. E é justamente isso, né? A gente tem que ter a nossa opinião. Às vezes a gente pede, é até engraçado, eu também tenho uma filha, e então, às vezes eu pergunto, ai, tá bom, assim? Aí ela fala, tá, mas eu prefiro outro. Eu falo, ah, mas quer saber? Eu vou com esse que eu gostei mais. Ela fala, ah, então por que você me perguntou? Então, a gente tem que ter a nossa opinião, mesmo que a gente até pergunte, mas que o outro não faça que a gente mude de rota, né? É Sim, claro, é muito bom a gente poder, né, compartilhar, mas que aquilo não defina a sua rota. Você tem que saber o que você quer, sim, o que é bom para sim. você, né? Isso é questão da gente mesmo com a gente. Anos atrás, quando veio essa onda de Instagram, eu, eu sempre trabalhei com, assim, desde 2006 eu trabalho com estética. E eu sempre postei as coisas, né? E tinha algumas amigas que elas não postavam, tinham vergonha. E sofriam muito de depressão. Porque as pessoas denegriam a imagem delas, porque é gordinha, ai, porque não se destaca no grupo. E sempre tem, né, um comentário ou outro. E eu falei assim, olha, posta. Se posta você de chinelo, posta você escovando os dentes, mas posta. Você tem que olhar no espelho e se sentir bonita, não é um outro que vai falar que você é linda. Não é assim que funciona. E essa menina começou a postar, ela posta tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. E eu fico feliz porque assim, ela acordou para a vida. Ela tem que, uns 52 anos e ela acordou. Porque assim, ela vivia retraída. Ela saía com a gente assim no grupo e ela falou assim: "Nossa, Fê, só você é a fulana que meio que se destaca". Eu falei assim: "Não, você também se destaca. É que você não está se enxergando". Então, às vezes eu não ia nem muito arrumada, porque eu queria que ela aparecesse. Coisa de, sabe, de querer ajudar. Então, assim, você lá tá linda. Então, assim, eu ficava meio que no cantinho, porque eu queria que ela tomasse a frente para ela se sentir bem e falar, não, eu sou mulherão também. Então, ela começou a aprender, 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 e hoje ela desbrava, ela adora. E aí falam aquele antigo dilema que as pessoas hoje falam. A mulher hoje posta, eu já ouvi isso, a mulher posta para se exibir. Eu, particularmente, eu não posto para me exibir. Eu posto porque eu me acho bonita, eu me sinto bem. E se você está ali no meu Instagram, então você está ali para olhar. Ou sai do meu Instagram. O Instagram é meu. Então, eu posto o que eu quiser. Né? Se Até eu se quiser exibir, postar. até se É, exibir. mas as pessoas se incomodam de você postar uma foto bonita, uma foto que você tá bem, ou que nem hoje em dia tem aquele dilema, você não posta nada triste porque as pessoas já vão falar que você tá triste, que terminou com fulano, que o seu dia foi péssimo. E até isso as pessoas estão julgando. Sim, e isso é o mal do ser humano, né? E é mais aquela história. É muito bom entender que as pessoas vão enxergar a gente, né, a partir do ponto de referência delas. Sim, Então, não se importar com o que o outro pensa é fundamental para a sua saúde emocional, porque o outro pensa o que ele quiser. Então, é aquela história, né? Aquele ditado que a gente já ouviu: ah, eu não quero fulano nem pintado de ouro. Exatamente isso. Eu posso me pintar de ouro, ser corintiana para agradar o outro, mas a pessoa vai pensar de mim o que ela quiser. Eu não tenho poder sobre o outro. sim, Por isso, eu tenho poder sobre mim. Então, eu tenho que me amar. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que cuidar que a minha vida seja a melhor que eu puder fazer, né? Apesar das circunstâncias e da crítica dos outros. Claro, todos nós temos a aspiração de ser aceita. É natural, é isso do ser humano. A gente quer ser amado, aceito. Mas passou essa passou. fase, né? No desenvolvimento, né, do cérebro, a primeira parte do nosso cérebro que é desenvolvida é o sistema límbico. Então, é o sistema emocional. Então, a criança, ela precisa de aprovação, ela precisa de se sentir amada. Então, você precisa demonstrar isso para ela.
mas nós crescemos, o córtex pré-frontal foi desenvolvido. Isso quer dizer que você tem capacidade de raciocinar, escolher, né, aquilo que é melhor para você. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Por que que emocionalmente eu me envolvo demais com a opinião do outro? Por que que aquilo dói demais para a minha vida? Veja bem, eu não posto, eu não mostro porque eu sei que eu vou criticar. Eu fico até esperando uma crítica. Às vezes pode ser que 10 elogiaram, mas se um criticou, acabou com o meu dia. Acabou com o dia. Isso é uma ferida emocional que precisa ser curada e se libertar e viver e ser feliz, porque é isso, você está aqui para viver e ser feliz, apesar das circunstâncias. Não tem outra finalidade. Você tem que viver os seus sonhos, e batalhar, ele só vai acontecer se você não desistir dele. Então, para isso, eu preciso entender isso. E às vezes as feridas emocionais, os traumas, eles estão lá, não são curados e sempre vai ter alguém para enfiar o dedinho lá, você pode ter certeza. Vai doer e vai sangrar. Vai doer. Mas se a gente tratar, cuidar, a gente não vai deixar ninguém mais enfiar o dedinho ali. Sim. Né? Então é importante entender isso. E é para isso que a gente... esse tratamento, Raquel? Através de sessões, como que trabalhar esse emocional da mulher que sofre já isso, essa inconstância, né, na vida dela? Isso. Todos nós temos as nossas dores, ninguém está livre disso, mas cada um de nós temos que ter a responsabilidade de cuidar da nossa emoção, da nossa mente, para que a gente possa desempenhar os papéis que a vida nos deu, né? Mãe, amiga, empreendedora, todos esses papéis. Eu preciso primeiro cuidar de mim, estar bem para que eu desempenhe bem da melhor forma e seja feliz e tenha sucesso de todas essas outras áreas da minha vida. Então, é muito bom fazer tudo isso que é possível, estudar, empreender, mas eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Então, procurar um profissional para isso, ler mais sobre isso, tá? É claro que hoje a gente tem muita informação, tem aí o pai de todos, o Dr. Google, tem muita informação ali. Mas o que eu recebo mas eu creio que não ajuda, né? Acho que é sempre uma profissional. Prejudica, né? Prejudica. Porque você acaba lendo muita coisa que não condiz, às vezes, para a sua situação. E fica se autodiagnosticando. No consultório eu recebo pessoas que falam, eu tenho bipolaridade. Ficou comum agora, todo mundo fala, é bipolar, é narcisista. Gente, isso é um transtorno. Nós temos que ter respeito e cautela ao falar sobre isso. Quem tem que dar um diagnóstico é um profissional e às vezes é multidisciplinar, não é só um profissional. A pessoa é um profissional mesmo se intitula, né? Exato, porque viu lá, sempre vai se enquadrar, eu tô com ansiedade, eu tô com esses sintomas. Você lê, eu tô com todos os sintomas, então tô com esse transtorno, Sim. Né? Depressão, ansiedade, todo mundo vai ter um dia que não vai estar bem. Então, até que ponto isso realmente já é uma patologia? Eu tenho que intervir com intervenções psicoterapêuticas, medicamentosas. Então, o profissional da saúde mental vai te ajudar a identificar isso. Então, nós temos... primeiro, a primeira fase a terapia, o consultório, é você falar o que você sente, é você trocar essa informação com o seu psicoterapeuta e desenvolver, então, uma linha de tratamento para isso. Se tiver necessidade de tomar um remédio, não tem problema nenhum. Às vezes, nós temos disfunções bioquímicas. E o remédio, ele vem para te ajudar, tá? Não quer dizer que você, tirar esses preconceitos, né? Então, a mesma coisa, eu tô com dor de cabeça, não vou tomar remédio porque eu não tomo remédio, a dor vai passar? Peraí. Primeiro, a dor, eu preciso saber, a dor tá dando um caminho, tem alguma coisa errada, eu preciso primeiro ver a causa. Exatamente. Né? E não ficar achando que é aquilo. Né? Então, as causas emocionais, elas são muito negligenciadas, porque as pessoas não sabem reconhecer o que sentem.
Então, é fundamental procurar um orientador, né, psicológico, para entender por que que eu fico nervosa, por que que eu fico muito ansiosa, por que que eu não consigo fazer uma tarefa que deveria ser simples, né? E por que que isso me impede? Então, é se observar, Falta de se olhar. foco, né, Raquel? Sim. Às vezes, excesso de funções também acontece. Que nem uma mulher que é dona de casa, é mãe, trabalha fora, precisa ser criativa para gerir um negócio. E é muita função e ela não consegue administrar tudo. Sim. Ela É o entra numa cansaço, estafa, né? numa estafa. E você sabe que o cérebro, ele pega sinais, então ele tenta controlar aquilo da melhor forma que ele pode. Só que isso pode dar um excesso, uma força-tarefa extra e pode dar disfuncionalidade de outros órgãos. Por exemplo, para a gente entender aqui a divisão, né, neurológica, como que funciona o cérebro. Então, nós temos o sistema límbico, que é onde ficam as emoções, o córtex frontal é onde eu tenho a capacidade de raciocínio, né? E eu tenho a amígdala, né, que é uma parte do cérebro que ela é acionada para respostas rápidas, que é aquela função instintiva, né? Então, veja bem, se a gente for colocar no processo da evolução, né? Então, onde o homem, para sobreviver, ele tinha que ir à caça. Então, se ele via um predador, ele tinha que fugir daquilo. Então, aquela adrenalina, ele tinha que correr e tudo mais. Nosso cérebro é dotado disso. E qual que é o nosso predador hoje? A gente não foge de animais selvagens, mas a gente tem o estresse, a gente tem a ansiedade, a gente tem a pressão, esse esgotamento. E tudo isso vai acionar o quê? O sistema de sobrevivência. E é onde você perde o foco, a capacidade de decisão, né, de raciocinar a melhor escolha, onde você começa a surtar e começa a ter um comportamento da qual você não tem controle. E é onde desenvolve inúmeras patologias. Sim. E onde que a psicanálise. Nossa, deu minha língua. Trava mesmo, às vezes a palavra trava. Vamos destravar. Entra no empreendedorismo feminino, Raquel. Isso. A psicanálise é aquela... Justamente é interessante, né? Todos os meus pacientes estão comigo há muito tempo. Por quê? Porque é tão gostoso essa viagem para o autoconhecimento. Quando você começa a perceber o que está acontecendo com você, você dá nome àqueles sentimentos, não aqueles rótulos que colocaram em você, mas que você mesmo identifica. Então, os seus monstros, né, os seus medos e também as suas qualidades, né? Porque na psicanálise a gente vai descobrindo onde aquilo me machucou, como que eu vou fazer esse caminho de cura. Mas também eu começo a descobrir pelas outras abordagens, como eu te falei, através da neuropsicologia, através da psicologia positiva, que também eu tenho forças, eu também tenho qualidades que muitas vezes estão ali, que nem eu mesma sei. Eu sou insegura, eu não sei fazer nada, eu não tenho talento. Então, você trazer à tona tudo isso e você descobrir isso. Então, é onde este caminho do autoconhecimento vai levar a você se redescobrir e você então se inserir nessa vida com um posicionamento diferente, não mais aqueles que você acreditou a vida inteira, aqueles que fizeram você acreditar. Sim. Através das suas experiências, do seu sofrimento, dos seus amores, dos seus desamores. Mas agora é você ter uma relação consigo mesma, sim, de amor próprio, né? De se ouvir, de se escutar, de se conhecer e de fazer a sua vida acontecer. Como exatamente. Sendo você sozinha ou com alguém. Porque às vezes a pessoa fica com uma outra pessoa por medo de ficar sozinha. A carência. Dependência emocional. Eu não sei viver se eu estou sozinha. Claro, exatamente, porque mesmo que a pessoa tá ali solteira, mas ela tá ali buscando alguém porque ela tem necessidade de ter uma pessoa. E aí acaba caindo em várias enrascadas, porque hoje
né? Assim, não vamos denegrir, mas tá complicado e as pessoas se deixam levar, às vezes, por uma história mal contada. E depois lá na frente, ela vê que não é nada daquilo e ela cai, sim, depois em depressão. Ela cai, e quando cai, ainda mais na área emotiva, ela acaba caindo em vários setores da vida, do financeiro, familiar. Sou totalmente, Então, totalmente. Exatamente. A emoção, ela mascara a verdade, né? É aquela incapacidade, porque a pessoa está sendo levada por aquela carência, por aquele desejo de aprovação, de ser amada, de ser importante, e ela acaba não entendendo o que o interior dela está dizendo. Então ela se expõe, sabe? Muitas vezes, claro, existem aquelas pessoas que são maldosas, mas você tem que ter a sua intuição ligada, sabe? O que eu estou contando? Porque, na verdade, os manipuladores de plantão, ele sabe muito bem onde ele vai atacar. A é mulher, verdade. ela dá sinais, por Sim. isso ela precisa se conhecer, porque essa carência fica gritando. Ela não sabe, mas o mal intencionado sabe muito É, bem a presa eu exata para particularmente, ele. acho que eu não sei se é a idade, Raquel, mas eu tô uma pessoa um pouco arisca. Hum. Então, eu não levo hoje desaforo. Então, se manda alguma mensagem, eu já dou a resposta, mesmo gostando ou não. Uhum. Então, e o pessoal fala assim, nossa, você espanta. Mas não é que eu espanto, eu sei o que eu quero para mim. Então, eu tenho que me posicionar dentro do que eu quero. Porque se eu abrir, olha, ai, que legalzinho, bonitinho, eu sei que a pessoa vai sambar. Então, é bom que a pessoa saiba como eu sou e como eu quero. Se tá bom para você, tudo bem. Se não tá, meu filho, a porta tá ali. Desembaça logo, né? É É, exatamente como, isso. como diz a minha filha mais velha, é gira catraca. Certo? É Então, verdade. A e mulher. eu estou assim, então às vezes eu tive um rapaz que ele uma vez ele chegou a mim e falou assim, nossa, ô, Fernanda, mas você tá virando freira. Porque eu não saio mais com ninguém, sabe? Então, e não é porque eu não quero sair, é porque não tem ninguém que, assim, Que um vale a lugar pena. que vale a pena. E eu não vou, eu falo que a gente, eu acredito muito em energia, né, Raquel? A gente foi até Sim. como fala, no evento de vocês, Uhum. e o nosso corpo é energia. Pura. E eu falo sempre no meu Instagram pessoal que eu falo, eu não troco a minha energia com qualquer pessoa. Tem que valer muito a pena. Então, eu sei que eu sou chamada de metida, porque eu falo mesmo e eu não vou sair para algum lugar e sair já ir para um motel, trocar intimidade com qualquer pessoa. E isso é questão da pessoa também te respeitar, respeitar os seus limites. E isso que está faltando um pouco também nas mulheres, infelizmente. Elas se impor. E aí entra um pouquinho, que eu falei no outro dia com uma pessoa, entra um pouco de lá atrás, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, o homem, infelizmente, perdeu-se os valores. Tudo bem que a gente hoje é independente, a gente tem a nossa vida, mas ainda tem aquela conexão de, poxa, vamos levar para um jantar, vamos se conectar, vamos conversar. Não tem isso. Eu sou dessa Não. época, eu gosto mais de conversar, eu gosto que a pessoa me conquiste. A pessoa não vai me conquistar me levando para ter alguma intimidade. Jamais. Porque você não é uma mulher exatamente dependente emocional. Você é uma mulher que sabe o que quer e se valoriza, porque o seu corpo é o seu templo. É onde você habita. Então a gente tem que amar, a gente tem que fazer escolhas saudáveis, sabe? Não que, ok, temos necessidades, desejos e é tudo muito bom, mas não é qualquer coisa. A Sim, mulher que ela tem amor próprio, ela não se contenta com migalha. Ela sabe que ela merece o melhor. Então, se exatamente. a pessoa está interessada, ele tem que saber muito bem onde ele está pisando. É um solo sagrado. E para isso ele também tem que
ter preparo para isso. Não é qualquer um que vai entrar. A gente não deixa a porta da nossa casa para qualquer um entrar, né? A gente Exatamente. entra quem é convidado. Então, por que a gente deixa no nosso corpo, na nossa emoção, na nossa mente, entrar pessoas, sabe, que não vão agregar? Então, nós precisamos entender isso. Então, você falou coisas importantíssimas, né? Então, autovalorização é entender isso, entender como funciona, por que você está se comportando dessa forma, que isso não é saudável para você, né? Se envolver com pessoas, você vai carregar uma energia de uma pessoa que você nem sabe se ela vai agregar na sua vida ou vai tirar, né, você daquele lugar que você, poxa, você se cuida, você trabalha, você conquista, né? Não estou falando nada material, até estou falando internamente, porque para você acreditar em você é uma caminhada, mas para alguém vir e te acusar e te colocar lá para baixo, basta aí as redes sociais. Tem pessoas que entram em depressão profunda E existe com isso. clientes assim também, Raquel. Então, a gente também tem o dever de saber quem a gente está atendendo e se vai ser benéfico ou não para nossa empresa. Porque tem pessoas também que às vezes entram na vida da gente como cliente que acabam com tudo. Exato. E é ter essa clareza, né? E para ter essa clareza... E não confiar, né? Porque tem muita gente que acaba misturando cliente e já leva para a vida pessoal. Então, não pode. Não, não mesmo. Não mesmo. A sua vida íntima, né? A sua vida privada, ela é um solo sagrado. Entender isso, né? E você falou uma coisa importante, né? Que você acabou ampliando a sua vida social, depois com o trabalho. Sempre você foi ali contida, entender. O diário é uma técnica muito legal, que hoje, né, de um tempo para cá foi se abandonando isso, mas eu incentivo muito, principalmente adolescente, a ter o seu diário, porque é você perguntar para si mesmo, é você falar de você, porque hoje as pessoas ficam falando da sua vida para qualquer um, né? E ela fica mais perdida, porque o que o outro vai falar é outra realidade, você precisa se conhecer. E ao se conhecer, você vai entender o que faz sentido para você ou não. E aí você vai ter firmeza para dizer sim e não, independente das críticas. Então, é um caminho a ser percorrido. E é importante, a mulher empreendedora que tem essa garra, ela precisa entender que o lado emocional vai atrapalhá-la se ela não estiver saudável emocionalmente, em todas as áreas da vida dela. Nas relações profissionais, familiares, em todas as modalidades da que a vida traz para ela. Então, é muito importante o autoconhecimento. Então, tem que buscar isso. Tem que buscar ajuda, né? Se alguém quiser, que está online com a gente, quiser fazer alguma pergunta, te deixei aberto para vocês também, né? Legal. E você tem alguma dica para essas mulheres que estão ali na frente, despertando, né? Ou ainda dentro daquela cúpula da flor que ainda não desbotou nada, o que você poderia falar para essas mulheres? Então, justamente isso. Empreender não é só vender, né? É principalmente você entender que você está colocando algo que é seu pro mundo, sabe? Isso é uma coisa tão profunda, até fiquei arrepiada com essa fala, sabe? É muito lindo, né? É tão profundo quanto você colocar um filho no mundo. A gente sabe o quanto isso muda a nossa história. E quando você empreende, não é diferente. Você está colocando algo que nasceu dentro de você. Seja um produto, um serviço, mas você está colocando, né, aquilo que você sonhou, que você construiu, que você desenvolve no mundo, e isso tem que marcar uma presença. Então é muito importante. A saúde emocional é fundamental para que você faça isso com propriedade e que você tenha um legado nesse mundo. Então, empreender é fantástico quando a mulher conhece o potencial que ela tem, de onde vem tudo que ela entrega. E encoraja, então, ela né? Encoraja, sustenta e inspira. Gosto muito também que você coloca aí, né? Inspirando mulheres. Isso é muito importante.
Nós erramos, como você também na sua fala disse, eu erro, eu não sou exemplo, mas nós vamos somando. E é Sim. muito, muito bonito da sua parte você dividir aqui a sua intimidade, falar o que você já passou, porque todos nós temos Todos isso. Mas nós, assim, é o que eu falei, nós não somos perfeitas, né, Raquel? A gente, cada uma traz um passado, uma bagagem, e eu acho que o Conexão ele veio para compartilhar isso. Eu acho que não precisa ter vergonha, porque todas nós passamos por problemas e a gente saber do problema, às vezes, da outra, poxa, ela passou pela mesma coisa que eu, e ela tá aqui, ela superou, ela fez isso, ela fez dessa forma. Então, é uma forma de você mostrar que existe saída para algo que você não está tendo luz. Porque eu falo que, às vezes, a gente fala assim, existe luz no fim do túnel, mas às vezes não é a luz que você está vendo. Você está vendo um pontinho, mas não é uma luz. Você que precisa trazer a luz para dentro de você para iluminar o seu caminho, a sua história. Refazer ela, se renovar, se reconstruir. exatamente. É você acender essa luz, né? Para que isso também se Não esperar a expanda. luz no fim do túnel, porque às vezes aquela luzinha lá não é boa para você. É o trem que tá chegando e vai passar por cima de você, pode ser, né? Então a questão tem até uma fala, né, do Jung que fala assim, olha, quando eu olho para fora, né, eu sonho, mas quando eu olho para dentro, eu desperto. Sim. Então essa sua fala me lembrou sobre isso. Então a gente olha para fora, mas você tem que enxergar aqui dentro. É aqui dentro que você tem que conhecer da melhor forma, enxergar, porque é aí daí que vai te dar condições de você alcançar, desenvolver, entregar, crescer, né? E contando com um apoio, né? Com mulheres que realmente estão nessa batalha. Essas sim são aquelas que você pode se inspirar, e não aquelas que estão muitas vezes do seu lado e te falam uma coisa que te coloca para baixo. Exatamente. Não é se colocando de vítima, mas é uma corresponsabilidade consigo mesma. Perceba o que está te fazendo crescer, que está te fazendo colocar para frente, né? Ou está te colocando para baixo. Então, eu falo que a mulher bem resolvida, lógico que a mulher bem resolvida se tem problemas, mas a mulher bem resolvida, ela ajuda a outra. Ela não se preocupa. E aquela pessoa que é má resolvida, que é má amada, ela não vai ajudar a outra. Porque ela não vai querer ver a outra melhor que ela. Isso no âmbito pessoal e também no âmbito profissional. Sempre. Sempre terão os bons e os ruins. É uma condição da vivência. Por isso nós temos que não se isolar do mundo, mas aprender a lidar, né, neste mundo. Então, como que eu aprendo? Não é contra os outros, mas é a favor de mim. Sim. Né? Então, para isso, a gente tem ajuda e tudo isso que nós estamos conversando, até quero deixar aqui à disposição, né, um pequeno manual de tudo isso que a gente conversou. Você perguntou como que a mulher pode se ajudar. Então, eu quero aqui compartilhar, dividir um pouquinho desse aprendizado, né, através de um e-book. Então, aquelas que entrarem no meu Instagram e falar eu vou enviar no direct gratuitamente esse e-book, e vai ser muito legal, porque vai falar sobre isso, sobre essa dor íntima e como ela faz. Então, tem algumas técnicas terapêuticas que ela vai desenvolver ali. Então, olha, é o início, é o start para ela entender, se reconectar com ela, e a gente vai caminhando juntos. Sim. Então, ela sabe que neste lugar aqui ela pode contar com o apoio de mulheres que querem ajudar as outras a e querem passar para frente, né? Para o lado nem para trás, é seguir em frente. Exatamente. Porque a gente fala que atrapalhar nós não vamos, né, Raquel? Não. Porém, a gente quer ver que as pessoas elas cresçam tanto emocionalmente, mas como profissionalmente, como mãe também, como mulher principalmente, porque eu quero ver vocês no último evento. Eu falei para elas, hoje quem está em cima do palco sou eu, mas amanhã, quem sabe é uma delas. Sim. Falando na história delas. Então, eu abro para que elas também conquistem também o meu espaço. Por que não? Todo mundo é capaz. Se eu cheguei até aqui, você chegou até aí, você
teve tudo um estudo, você foi atrás, você não baixou a cabeça, você insistiu para chegar onde você está hoje. Então, eu falo para elas, não desistam. Que Exatamente. amanhã, uma confeiteira, qualquer pessoa, de repente, vai estar dando aula numa feira de negócios, um Sim. monte de pessoas, ou está palestrando. E assim vai. Então, é questão de ter garra, né? De estar indo à luta, não pensar na opinião das pessoas. E procurar pessoas que coloquem para cima. E que se vier uma crítica, que seja uma crítica construtiva, não destrutiva. Sim. E é muito importante isso, né? Ninguém chega sozinho. Você pode até chegar, mas juntas a gente chega mais rápido. E quando a gente compartilha isso, é tão gostoso. Eu vibro junto com cada conquista de cada paciente. Aí é uma Né? delícia. Olha, é muito gostoso. Eu falo, olha, a gente tem que celebrar. Ai, mas foi só isso. Eu falei, não, foi tudo isso. Você é melhor do que ninguém sabe. O que você teve que fazer para chegar aqui? Então, cada passo que você dá, né? Então, eu gosto sempre de dar pequenos exemplos simples, mas que ficam registrados aqui. Os desafios, eles estão aqui para mostrar que a gente está no outro nível. Sim. Então, quando você fala, olha, eu quero ver outra aqui amanhã, isso quer dizer, não que ela vai tomar o seu lugar, quer dizer que você avançou. E ela fica no seu lugar, depois ela avança, Sim. outra vem. Então, é uma grande equipe que uma passa o bastão para outra. A vida é assim, sabe? Ninguém toma o lugar de ninguém, mas a gente ensina um caminho. Pode vir, tem os seus desafios, mas eles não vão te derrotar se você persistir. Exatamente. Esse desafio vai fazer você estar próxima para o próximo passo. Então, quando a gente entende dessa forma, ressignifica algumas crenças que nos limitaram ao longo da nossa história, a gente muda a nossa forma de enxergar, de sentir e de agir. Os nossos resultados são outros. Não sei onde que eu vi, mas eu ouvi acho que foi num podcast, e ela falou assim, eu lembro só da frase, se prepare para ser muito odiada, que as pessoas vão te odiar. Então, mas seja você, seja a pessoa correta, seja a pessoa que ajude, a pessoa que batalha, a pessoa que está ali ganhando o seu dinheiro sem prestar conta a ninguém. Então, as pessoas, infelizmente, elas estão acostumadas com as boazinhas, as que falam sim para tudo, as que são as humilhadas, as que ficam ali atrás de um abraço, de um beijo, de um amor, de uma atenção, e se esquecem, né, que tem o seu próprio valor. Então, quando a mulher vira chave, as pessoas não vão gostar dela, porque ela tomou a frente, ela tomou postura, ela peita, e as pessoas vão odiar. E tem que tomar cuidado que, às vezes, né, se essa mulher é dependente emocional, as pessoas vão estar elogiando justamente para prendê-las ali. Por quê? Porque ela tem capacidade de muito mais. Se ela não enxergar isso, às vezes ela fica num limbo, ali aceitando um afeto, uma migalha de um reconhecimento, não tem coragem, não tem ousadia para dar um passo, tem um sonho de empreender, mas não vai, porque fica naquela zona de acomodação, que eu não chamo zona de conforto, tá? É de acomodação, porque ali, eu tenho, né, ok, que bonitinho, e ela se contenta com aquilo. E aquilo é um limbo para a vida dela, para que ela não avance. Então, muitas vezes, a gente tem que estar preparado mesmo. Que me odeiem. Porque ninguém vai odiar alguém que não está fazendo nada. Se estão te odiando ou estão te criticando, é porque você está mexendo com as estruturas. Exatamente. Então, como dizia um ditado aí antigo, ou fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Quer dizer, só vai falar de alguém que está se movimentando, porque um cachorro morto ninguém chuta, né? Ninguém chuta, é uma coitada. É uma coitada. Ou um coitado, né? Então, assim, é isso, porque, infelizmente, assim, eu falo da mulher, mas também existe muita mulher também que abusa também do homem, né? A gente tem isso também, as mulheres tóxicas, que a gente fala que é essa que não ajuda a outra. Verdade. Só pensa no próprio umbigo, no próprio ego. Sim. Então, eu vejo aqui na estética, Raquel, eu atendo muita mulher aqui.
Eu Sim. conto nos dedos quem divulga o meu trabalho. Mas não que elas não gostam do meu trabalho, mas sabe por quê? Porque elas não querem que a amiga saiba onde que ela está se tratando para ela ficar bonita. Então, isso se chama egoísmo, é pensar em si. Totalmente. E o pior de tudo, Fê, sabe o que que é? É que é assim, olha, você falou de energia. A energia, ela tem que estar em movimento, sabe? Que nem essa luz aqui, a luz elétrica. Tem uma hidroelétrica Sim, movimentando para trazer essa energia. Ou qualquer outro tipo de energia, ela tem que estar em movimento. Gente, é fluir, é fluir. Deixa uma água parada para você ver o que acontece. Apodrece. apodrece, Então, dá bicho. exatamente. Então, poxa, se você quer prosperar a sua vida, você tem que fluir, você tem que compartilhar, você tem que falar. Quando você fala do outro, aquilo vai voltar para você, você Sim, pode ter certeza. sim, Mas quando você limita o outro, aquilo vai prender em algum lugar da sim. sua vida, Fazer o né? bem para o outro, né? Poxa, é tão gostoso você compartilhar coisas boas, tá ali levando positividade para outra pessoa que precisa. E eu tenho clientes também que passam para as amigas e assim, quando eu vejo já tá aqui. Mas por quê? Porque quer que a amiga fique bem. Sim. Olha, amiga, É, vai lá, que ela é boa para mim, ela vai ser boa para você. Olha que eu gentileza, comecei a né? fazer um tempo atrás, mas o que, umas 2, 3 semanas, eu conheci uma. Eu sou muito comunicativa, né, Raquel? Eu falo mais do que a boca ultimamente. Isso é E eu, muito na fila bom. do mercado, eu conheci uma terapeuta Aham. e ela trabalha com aurículo. Hum, E eu falei, mas eu nunca fiz, eu vou testar, né? Porque eu sou muito agitada. Eu sou uhum, ligada no 220. E aí eu fui em duas sessões para fazer esse aurículo. E aí uhum. no primeiro dia eu liguei para ela assim, olha, eu não consegui dormir direito, né? Na segunda semana você, porque a energia não tá, né, adequando, tudo. Alinhada. Tá bom. Ela fez o reiki, né, em mim. Aham. Aí na segunda, aí eu fui. Aí eu fui até com a Alice, com a minha filha, e disse, vamos, tá, mãe. E fui. Só que eu tava num dia tão frenético, você vê, quando a energia da gente não está bem. Eu fui para ter calma, para ela fazer o reiki, colocar os pontos no meu ouvido. E eu não dormia a noite inteira, Raquel. Mas por quê? Porque a minha cabeça estava atribulada. Eu liguei para ela e falei assim, olha, eu não sei, acho que o aurículo essa semana não falhou. Funcionou. E aí ela me passa algumas coisas também, e eu tento passar, de repente, às vezes, algumas coisas que ela me passa, para as minhas clientes também, que elas chegam agitadas. Porque às vezes a gente vai, de repente, num procedimento, que é um procedimento bom, né, que eu fui verificar o que é a auricultura, tudo, para eu poder, né, entender um pouquinho. Mas, às vezes, Sabrina, às vezes eu estou muito também agitada. Eu Uhum. sou agitada. Então, se eu vejo alguma desigualdade, alguma coisa que eu não gosto, eu não consigo ficar quieta. Hoje eu tenho essa questão de, às vezes eu preciso ficar um pouco quieta, porque eu falo hoje, né? Hoje eu tenho acho que a voz, e eu falo mesmo, que eu já falei, hoje eu estou com, com tudo. Eu falo mesmo, a pessoa mandou mensagem para mim, se não gostar, eu vou enviar mensagem de volta e vou falar o que eu não gostei, e eu não vou ficar quieta. E aí, por isso que eu fiz o aurículo, esse me acalmava. Às vezes o ímpeto interior é mais forte do que qualquer outra técnica, né, que a gente intervenha. É muito importante você ouvir a sua voz interior, né? Porque muita informação, eu entendo, a sua mente ela processa É, rápido, mas antes da gente falar e escutar, a gente precisa, se, é, introspectar, né? Então eu sempre oriento os meus pacientes, eu sempre dou uma aula, né, para que eles entendam o porquê que eles estão fazendo aquilo sim, e o porquê que aquilo acontece, porque quando faz sentido, ele entra de uma forma diferente. Então você acaba sendo seu maior parceiro, exatamente. né? Então você não vai agir contra você.
Então, numa mente que é muito rápida, então a gente precisa entender, né? E você entrar nessa sua conversa interior. Então, eu falo, é a intrapessoal antes do interpessoal, Exatamente. né? Exatamente. Então, conversar aqui, e é interessante, algumas pacientes são interessantes e engraçadas, né? Fala assim, olha, eu conversei tanto comigo aqui que eu fiquei, olha, confusa demais, porque essa conversa interior não parava, eu não parava mais. Então, mas é assim, às vezes, realmente, essa voz interior quer falar e muitas vezes ela se cala, É. né? Porque você Tem tem que muitas vezes falar que eu outras. também, eu silencio. Quando eu vejo, não, é o momento... Porque falam que a mensagem também é silêncio, né? Sim. Então, tem épocas que eu estou totalmente introspectiva e que eu quero ficar quieta no meu canto, né? Então, assim, tem horas que eu me calo, mas se tiver que falar, pode ter certeza que eu vou falar. E eu vou me silenciar. Falei uma vez, não preciso mais falar. Né? Se algo que a única coisa que eu não deixo de falar, se algo me incomoda, Raquel, eu falo. Se eu ver que alguém está fazendo algo de errado para uma outra pessoa, eu ainda tenho esse senso de tentar, de alguma forma, ajudar, né? Para que a pessoa, que de repente, como eu falou, tem pessoas que não têm voz. E não que você está tomando a frente, é que você está mostrando para a pessoa, olha, está errado ali. Então, é uma forma de você ajudar, né? E eu, na primeira palestra, eu peguei e falei que, às vezes, ninguém sabe o que a gente passa. A gente passa o dia inteiro na rua, a gente trabalha, as pessoas veem a gente sorrindo, o Instagram é aquela mídia social que é uma fachada, todo mundo feliz da vida, sabe, celebrando, e não é nada disso. Quando a pessoa chega em casa, que se sente só, né, a hora que ela toma um banho dela, que ela se sente sozinha, e aí vai deitar só ela com ela mesma, com os problemas dela, e ela chora, porque é ali que ela desaba. Muitas das mulheres fazem isso para não demonstrar para as pessoas na rua. E não é errado, né? Não é errado. Mas eu muitas vezes também fiz isso, justamente porque eu não queria expor para as pessoas erradas o que eu estava passando, para ser mais criticada. Então, a gente prefere olhar para nós mesmos e ver aonde que eu estou errando, onde que eu posso acertar daqui para frente. Amanhã é um novo dia, eu vou levantar de cabeça erguida e vou seguir em frente. E é a época que eu silencio, que é a época que eu estou me autoanalisando. Entendeu? Eu estou fazendo uma análise de mim mesma internamente, de tudo que é para não ter os gatilhos, né, que falam, né? Para que eu não sofra. E acho que as pessoas deveriam fazer a mesma coisa. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, é muito fácil, né? Você dar pitaco na vida do outro, né? O difícil é você entrar e perceber, poxa, o que que eu estou errando, o que que eu estou acertando, né? E só quem passou essas dores na pele sabe entender a dor Exato. daquela mulher que está passando por aquilo. Então, algumas personalidades, como você vai na defensiva, né? Poxa, por que está fazendo isso, né, com a outra pessoa? Então você até toma para si. É bonito isso, mas na verdade a gente precisa estimular Sim, essa mulher que não tem voz, a ela saber que ela tem voz. A gente tem que estimular a ela exercitar essa voz, para quando ela entender que ela tem voz, ela vai deixar essa voz sair. Isso sim. é o melhor, né? Nós ensinarmos que ela não precisa, né, que alguém a defenda, mas ela mesma pode se defender. Sim, Então, isso é o exatamente. despertar, é o É o descortinar despertar da dela. sua própria E identidade. para isso que serve onde a conexão está aí. E provavelmente, Raquel, no próximo mês, ainda não tenho data definida, eu venho conversando muito com a equipe do vereador Major Palumbo. Ah, E ele quer ótimo. trazer para cá, na verdade eu sugeri, ele gostou, e eu só fiquei de verificar a agenda. A gente vai marcar um encontro sobre violência doméstica. Hum,
Muito bom. que a gente fala que a violência doméstica não é só agressão física. Nós temos agressão verbal e outras formas de agredir uma mulher. Muito. Assédio, tudo. Sim. Então, então a gente vai marcar. Eu até espero você nessa palestra, porque você é da área também da saúde. Eu acho que envolve muito o emocional dessa mulher que já sofreu esse tipo de trauma e está guardado ali dentro e precisa tirar aquela trava que tem ainda para o mundo, porque a mulher se trava depois de uma violência, seja qual delas for, mas se trava. Isso envolve também a continuidade da vida. Sim. Sim. Porque não é nem até só sobre ela, é sobre os filhos dela, né? Porque tem aquele padrão, quando ela se trava, se fecha naquele porão, que só ela sabe o quanto é escuro e sombrio, esse comportamento, ele está espelhando, né? Então, esses filhos vão ter consequência também deste comportamento. Exatamente. E eu estava conversando com eles, porque se além da violência, nós temos os relacionamentos tóxicos. Seja vindo da família, seja de relacionamento, seja de amizades. E a gente, mulher, tem que saber o nosso limite, para que a gente não caia mais esse tipo de armadilha que as pessoas colocam a gente pela manipulação. Sim, sim. Exatamente. Então é muito importante, é muito esclarecedor os perigos que rodeiam no dia a dia e ela entender que ela tem como sair disso, né? Ela tem que encontrar essas forças, esse apoio onde nós estamos oferecendo para que ela se posicione, né? E que não aceite mais esses abusos em pleno século XXI, né? E quanto tem aumentado o tipo de, né, de toxicidade dentro de casa, né? Aquelas pessoas onde você teria que ter mais amor, apoio, você está tendo agressão e de uma forma tão incisiva, né? Sim, Às vezes ninguém está vendo, é no silêncio, mas aquilo está agredindo tá. profundamente esta mulher. Então a gente Exatamente. realmente precisa falar mais sobre isso. Pode contar comigo, É né? mais, Para é contribuir. mais uma história do Conexão, porque eu vejo que precisa mesmo, Raquel, porque a gente fica batendo no martelo só de empreendedorismo, que é muito importante para a mulher ela se colocar no mercado profissional de trabalho, porém, tem um lado emocional, tem um lado humano, e precisa ser tratado também, porque eu sempre falo, eu não conheço todas que estão aqui no Instagram, ou todas que estão no grupo do WhatsApp, mas eu tenho certeza que cada uma já sofreu alguma coisa, né? Então, é algo a ser trabalhado, algo a ser cuidado, né? E como você falou, nós estamos aqui unidas para ajudar, né? Para que elas se sintam em casa, se sintam acolhidas, como uma das meninas falaram ontem, a Tati, que eu fui visitá-la, ela falou que ela se sentiu acolhida com a voz que eu falei ali, com o que eu disse no palco. Então, para mim, isso é bom, porque então o que eu sinto, o que eu passei, foi de exemplo para alguém. E eu falei, e eu estou aberta para todas. Eu falo para elas que eu não sou simplesmente uma pessoa que está à frente de um projeto. Eu sou amiga de todas. E eu quero continuar esse contrato de amizade por muitos e muitos anos. Né? Eu quero que elas levem de mim uma referência. Olha, a Fernanda, ela conseguiu me ajudar, ela conseguiu me dar um caminho. Eu tenho uma pessoa que eu posso contar, né? Eu sei que eu posso ligar para ela e falar, olha, estou com problema. E eu vou estar aqui. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa, a gente tem que dar término só quando a gente realmente concluiu tudo. Né? Eu falo, o sucesso só termina quando você executa todo o seu trabalho. E é interessante isso, porque é justamente o estímulo que elas precisam, né? É justamente esse amparo, né, para que ela se movimente dentro desse casulo, né, que ela se encontra. Muitas vezes ela pode falar: poxa, como que eu saio disso, dessa relação? Porque existem muitas amarras emocionais, parental, mas é isso, né? Nós estamos aqui para trazer esse acolhimento e que se ela se movimentar mesmo dentro desse casulo,
ela consegue criar asas e se Sim, libertar dessas e a amarras, nossa né? borboleta de É, conexão, né? que Asas lindo, para adoro voar. essa Eu amo ideia. borboleta, eu amo borboleta. Então eu falo que a borboleta, ela é uma transformação, né? Até ela Sim, virar uma linda borboleta. sim, E é isso. Então, assim, ela passa por vários processos dolorosos, até para ela sair daquele casulo, é doloroso. E quando ela sai, ela vai se expandir, ela vai transforma de todos de os ângulos, de roseiras, ela vai estar onde ela beleza, quer. de beleza, de potência, né? Que é o que a gente fala aqui, né? Empoderamento, né? Você não compra o poder e nem é na briga, mas é no autoconhecimento que você vai levantar essas forças, porque esse poder está dentro de você. Você só precisa, ó, deixar ele aflorar, né? Exatamente. Porque às vezes todas essas coisas que acontecem no mundo, essas desilusões, esses traumas e tudo mais, vai te sufocando e você não consegue nem enxergar essa possibilidade. Mas a gente está aqui, ó, para estimular este movimento, né, dessas mulheres que vai aflorar esse empoderamento aí nato delas, porque a mulher ela tem capacidade, né, psíquica, né, é neurofísica isso, de fazer várias coisas ao Sim. mesmo tempo, não querendo diminuir os homens, mas é uma Mas nós característica da mulher. somos, Nós temos, né? Nós somos temos melhor, isso. né? Em tudo, né? Até para gerar uma vida. E o homem não. Os homens são importantes, mas eles precisam também. Você tocou nesse ponto também, né? Os homens precisam voltar também para esse caminho, sabe? Eles acabaram se perdendo também. Uma autoeducação. Então, eles não têm essa autoeducação. Eu acho que a vida está tão fácil para eles. Eu vejo desta forma. E que hoje virou um vandalismo, né? Para não falar uma palavra mais pesada. Então, eles acham que é tudo rápido, fútil, para eles é fácil, todos vão falar sim, né? E a mulher que trabalha, tem o dinheiro próprio, eu já ouvi diretamente para mim, que eu sou um pouquinho, um pouco da antiga e um pouco da moderna. Uhum. Então, assim, eu ouvi de um rapaz que ele falou para mim assim, mas hoje o mundo é flexível, né? Essa flexibilidade que ele me falou, que ele falou assim, você trabalha, Fernanda, você tem seu próprio dinheiro, eu não vejo você sendo bancada por nenhum homem. Aí eu, opa! Eu disse, peraí, meu camarada, é o seguinte, sim, eu me banco, eu pago minhas contas, eu pago meus luxos, eu pago as contas da minha filha, quando eu saio eu pago a minha comanda, porém, se eu sair com você, você vai ter que pagar a conta, porque eu não vou pagar. Eu nem levo a carteira. Então, você tem que fazer o papel de homem e bancar. E se um dia você for casar com alguma mulher, você que banque a casa, porque o dinheiro da mulher é para os luxos dela, não é para bancar a casa. Ela pode ajudar, sim, em alguma conta, mas o homem tem que fazer sempre o papel do homem. E ele ficou muito bravo. Ele ficou dodói com isso. Meu Deus, ficou! Né? Mas eu falei o que eu acho. Ofendeu o machismo dele. Mas na verdade é isso. Acho né? Que nem você falou. Nem é machismo, eu acho que ele queria que eu bancasse. É o comodismo, né? O homem mimimi, né? De hoje. Que a mulher, porque a mulher pode, a mulher ganha, então ela tem que pagar também. Então existem valores que são inegociáveis, né? A gente pode tudo, mas o que a gente não pode é aceitar um homem banana, né? Então, porque uma mulher que pode tudo, ela quer um homem que seja homem no sentido da palavra e se posicione assim, porque o homem que é homem, ele tem prazer de tratar a mulher como uma princesa, como uma rainha, ele tem prazer de falar, pô, eu tenho uma mulher que é poderosa, mas eu sou o homem dessa mulher. E essa mulher, eu, pelo menos no caso, eu acho que em todas, eu quero um homem que seja melhor que eu. Porque assim, eu já me garanto, eu quero que seja uma pessoa melhor que eu, que esteja um pouco à minha frente, que vai falar assim, nossa, eu tô com uma baita de uma mulher trabalhadora e eu vou dar o prazer de dar as coisas para ela. Ela merece.
Então, não é eu me comparar a mesma pessoa ali de igualdade, eu quero tomar um vinho, a pessoa não tem nem como gastar com aquele vinho que eu tomo. Oh, meu Deus, que tristeza, né? Aí que Por isso que eu acho que eu tá. tô sozinha. Não, mas o que falta é isso. Se o homem pensasse um pouquinho, ele ia falar assim, gente, eu quero uma mulher poderosa, porque essa mulher vai estimular a eu conseguir mais ainda. É, Né? Ninguém está aqui para brigar. É isso que ainda eles não é, entenderam, né? Eles não têm que se acomodar. O homem, ele tem medo de uma mulher poderosa porque ele acha que vai brigar com ele. É porque ele já se sente inferior, porque o homem mesmo poderoso, ele vai querer uma mulher poderosa, porque exatamente. aquilo é estimulante para ele. E os dois crescem juntos, né? Então a gente não está ali, como a gente no início da conversa foi essa, a gente está aqui para agregar nos relacionamentos, Exatamente. né? A gente não está aqui, ninguém está faltando nada, né? Então a gente está aqui para crescer juntos, para ter prazer, né? Poxa, olha, eu tenho um mulherão, mas eu tenho que cada vez mais crescer mais para ser esse homem que vai Exatamente. prover essa mulher de todas as formas. Tem coisa mais É. gostosa do que isso, mais estimulante do que Ah, eu isso, né? gosto. Eu gosto que abra a porta do carro, eu sou um pouco romântica. Ah, Eu gosto de sair para ir conversar, comer uma pizza, tomar um vinhozinho. Eu gosto disso, de conversar. Porque é ali que a gente conhece a pessoa. Não é, infelizmente, não é na cama que a gente vai conhecer. Cama, eu falo que é um complemento de um casal. sim. Mas antes disso, tem outras coisas que ainda devem ser discutidas. É, a cama é sua intimidade, né? É, Infelizmente, aí a gente volta em tudo que a gente conversou, né? A dependência emocional, a falta de amor próprio, a baixa autoestima faz com que a mulher se ofereça, né? De bandeja. E é é. simples, aí eles não têm compromisso, quando é ao contrário, né? O relacionamento íntimo é a cereja E do eu acho bolo. que quando você fala não, estimula muito mais o cérebro do homem, porque cria-se a curiosidade. E tem homens que geralmente saem com você que querem só uma intimidade e não vai voltar mais. Por isso que eu te falo, hoje em dia eu não saio muito, Raquel. Quando eu saio com alguém, assim, eles ficam frustrados comigo. Porque eu saio, às vezes, para jantar, para almoçar. E eles, lógico que tentam, né, uma segunda intenção, e eu já falo, me leva embora para casa. Então, eles voltam com um bico deste tamanho, mas é um problema de cada um. Eu não quero, eu saí para almoçar, eu saí para jantar. Eu não saí para fazer outra coisa, até porque eu não estou preparada para receber aquele indivíduo. E eu me posiciono desse jeito, eu sou um pouco resistente a isso. Acho que de todos os relacionamentos que eu passei, Raquel, a gente se torna um pouquinho mais racional, né? E seletiva, né? Então eu não vou fazer qualquer coisa, né? Se eu me alimentar mal, se eu sair e comer qualquer coisa, quem vai ficar com indigestão depois sou eu. Então, não é? Então eu saio com a pessoa e eu coloco um limite. Se ele me der um Exatamente. bico, antes ele do que eu. Eu não quero depois ir dormir chorando, me sentindo usada. Então É, a mulher às vezes se coloca nessa situação, né? sim. Então ela precisa se Eu valorizar. vejo isso muito nas baladas, Raquel. Às vezes eu saio, eu observo muito o comportamento das pessoas. E eu vejo que geralmente finalzinho de balada, as mulheres elas se sujeitam a isso. Elas não pegam o seu carro, pedem um Uber e vai embora. Não, elas querem uma carona e é dessa carona que eu falei no outro dia no meu Instagram, desta carona, ela é obrigada a se submete aí fazer uma intimidade com a pessoa. Porque a pessoa acha, o homem acha, olha, eu vou levar ela embora, mas ela tem por obrigação de me beijar ou acontecer algo. Então eu falo, gente, mulheres, não façam isso. É mais fácil ir lá, pagar um Uber, tirar do que você se submeter a uma situação dessa. Para você ver como que o posicionamento é importante. É, A gente não pode ter dúvidas, porque se ele interpretar mal, porque ele não sabe enxergar e vai achar que eu sou igual às outras mulheres que saem, então eu preciso deixar exatamente isso, eu não vou deixar brecha. Não, eu vou de Uber.
Porque se ela aceita aquela carona, já é meio caminho andado, né? Então, é aquela história, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Já que eu tô aqui e a sua vida, ela é valiosa, sua vida Exatamente. é real, o seu corpo, os seus sentimentos, eles são E valiosos. acontece isso no profissional também, os famosos assédios, Raquel, porque já tive amiga minha que para conseguir um cargo, né, na verdade ela, não, ela acabou pedindo demissão, o chefe queria que fizesse lá o sofazinho, né, o famoso sofá. Então, quer dizer, olha, eu te dou o que você quer, porém, você vai ter que me dar do outro lado. Então, ainda tem que, infelizmente, dentro dos cargos profissionais, o homem ainda não valoriza a mulher ainda ali. Então, tem que dar algo em troca para ele, para que ele faça por ela. Exatamente. E é onde a mulher precisa deixar bem claro os seus valores, o seu posicionamento, ainda que seja difícil encarar, enfrentar essas questões. Mas se a gente fala hoje, sim, hoje, amanhã você é praticamente. Exatamente. Então, temos que aprender a dizer não, ainda que seja difícil, mas é libertador. Você Sim. vai passar, você vai para um outro patamar. Não tem como, né? Tem uma pessoa que fala assim, olha, sinto muito, não tem como fazer um omelete se não quebrar os ovos. Exatamente. Então, se eu quero crescer, se eu quero ser respeitada, eu preciso me posicionar. Ainda que no momento só eu saiba o que eu estou fazendo e o que eu estou perdendo, entre aspas, Sim. naquele. Mas eu estou ganhando, eu estou virando essa chave, Sim. esse padrão comportamental que se repete. Eu estou construindo uma nova história. É muito importante, né? É a clareza desse pensamento. E para isso a mulher precisa se conhecer, né? Estimular esse poder que ela tem interior para fazer esse mundo aqui melhor. E a gente vai chegar lá com Exatamente. Né? Se unindo e ó, envolvendo outras mulheres nesse movimento. Sim. E esse mundo melhor, para que as nossas filhas, né, tenham possibilidade de, poxa vida, de viver uma relação mais saudável. Exatamente. Né? Exatamente. Tá pegando que exemplos? Que exemplos? Precisa entender o legado que nós temos aqui também. Bom, já vamos para 1h30, Raquel. Então, assim, tá bom. Hoje rendeu, hein? Hoje foi muito assunto. Eu acho que eu me consultei com você hoje. Ai, que gostoso. Raquel, você quer deixar o seu Instagram aqui? Eu vou deixar essa live também suspensa na nuvem do YouTube, tá? E eu vou marcar você lá também. E eu vou deixar suspensa aqui no Instagram também para quem quiser assistir, né? E quiser compartilhar, quem não conseguiu assistir hoje. E fica no YouTube lá, porque no YouTube eu tenho um canal que é só do Conexão Mulher. E lá eu deixo todos os treinamentos também. E elas podem também estar assistindo, né? O horário que elas quiserem. E outras pessoas também, né? De outros lugares também que quiserem acessar, fica livre. Ótimo. Então, foi um grande prazer, né, compartilhar aqui um pouquinho, né, do que a gente faz. E eu adorei, foi ótimo. Eu estou à disposição, amo também fazer o que eu faço, né? Levantar pessoas, mulheres, né? Vibrar com elas e impulsioná-las. E, mais uma vez, quem entrar lá no meu Instagram e falar eu quero o e-book, eu vou mandar no direct e vai ser muito bom para que você, então... É um manualzinho rápido, mas muito eficiente. Sim. Vai direto ao ponto, tá? Então vai ser uma contribuição aí que eu dou com todo carinho. E perfeito. Passa o seu arroba aqui, Raquel, para as meninas. psi.raquel.carvalho, tá? No Instagram. Depois eu vou deixar nos comentários também para elas, que elas só clicam, né? E já manda direto para o seu direct também. Isso. Mais fácil. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada a quem participou. Um grande beijo. E aí vamos agendar, de repente, uma outra live e vamos pensar no projeto que eu te falei sobre a violência doméstica. Vamos sim, pode contar comigo. Foi um grande prazer. Poxa, assim, olha... Foi momentos aqui maravilhosos com você, Fê, pode contar comigo. E que seja útil, né, tudo que falamos aqui, que seja uma sementinha aí para cada um que ouviu. E você tem apoio, você não está sozinha. Sim. Conte com a gente.
Estamos aqui para somar e juntas a gente construir aí um mundo melhor. Isso mesmo. Obrigada, Raquel. Um beijo. Beijo também. Tchau, tchau.